Como falar com não veganos? Como eu já falei aqui, todo vegano já é um ótimo exemplo para a causa. Só da gente comer uma comida 100% vegetal na ceia de Natal, por exemplo, a gente já está mostrando para todos os nossos familiares que é possível viver plenamente sem se alimentar de animais. E isso é ótimo, mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além. Na minha opinião, é muito importante que a gente fale sobre veganismo. Ser vegano já é ótimo, mas a gente tem um potencial muito maior de ajudar muito mais. Se você fala sobre veganismo, você pode estar plantando algumas sementes aqui e ali e influenciando alguém a se tornar vegano também. E essa pessoa pode influenciar outras pessoas. E esse efeito em cadeia tem um potencial enorme de mudar a vida dos animais. Mas se eu paro de falar sobre isso, eu vou ser aquela peça do dominó que não caiu, sabe? Então eu vou tentar aqui dar algumas dicas de como conversar sobre os direitos dos animais. Lembrando que isso é com base no que eu estudei e no que eu vivi. Então elas podem não se aplicar para todo mundo, é claro. Elas com certeza não são a forma correta de se falar, até porque eu acho que não existe uma forma correta de se falar sobre direitos dos animais. Existem várias formas corretas e quanto mais gente falando de formas diferentes, melhor para eles. Se você tiver uma abordagem diferente, me conta aqui nos comentários, eu tô curioso para saber. A primeira e acho que a mais importante dica que eu posso te dar é paciência. Sim, tenha muita paciência. Se você é novo no meio, você vai logo perceber que é bem difícil lidar com os diversos tipos de pessoas que você vai encontrar em bares, festas, aniversários e, é claro, na internet. Você vai ouvir piadas, vão colocar comida com animais na sua cara e vão te dizer que bacon é vida. É possível ainda que alguém te diga que vai comer 2 pedaços de carne cada vez que você deixar de comer um. Mas não se preocupa que essas pessoas não costumam manter essa promessa. Então tenta manter a serenidade, fala sempre de uma forma educada e respeitosa. Eu acredito que a raiva e a agressividade podem ajudar. Lembrando que quando eu falo de agressividade, eu falo de agressividade argumentativa. Eu não concordo com o uso de violência física contra as pessoas. A não ser talvez que elas estejam maltratando muito o animal e você vai dar um soco na cara. Enfim, eu mesmo já perdi a paciência algumas vezes durante algumas discussões e normalmente quando eu perdi a paciência o resultado não foi muito legal. Então é mais um motivo que me levou a tentar agir sempre com mais calma e serenidade quando eu tô tendo esse tipo de conversa. É importante ressaltar quando você for conversar com pessoas que cada situação é muito particular. Então você tem que analisar como que tá a configuração social antes de começar a conversar sobre isso com alguém. Normalmente essas conversas começam quando alguém te pergunta alguma coisa ou quando alguém faz alguma afirmação que você sabe que é completamente errada e você quer entrar ali para defender os animais. Se alguém disser, por exemplo, que porcos são apenas criaturas burras e agem como máquinas, você vai querer se intrometer ali. Mas em grupos grandes é provável que as pessoas não vão te ouvir. Em situação de grupos é comum que as pessoas se sintam incomodadas e te ataquem com piadas ao invés de discutir com seriedade o assunto. Por isso que é muito importante você identificar quem é ali que está realmente interessado em saber mais sobre esses problemas. E aí depois você procura uma forma de falar com essa pessoa individualmente, seja em algum momento depois nesse evento ou até pela internet, mandando uma mensagem no Facebook no dia seguinte. Quando você conversar com a pessoa pessoalmente, olha sempre nos olhos. Concorde com ela quando você achar que ela falou alguma coisa correta e fale sempre com tranquilidade, mas com firmeza. Devolver algumas perguntas para a pessoa também pode ser interessante para fazer ela pensar. Por exemplo, você concorda com a maneira como os animais são tratados durante a vida? Você acha que existe uma forma ética de matar um animal que não quer morrer? Você acha que é necessário que a gente se alimente de animais para viver de uma forma saudável? É interessante ver que algumas vezes as pessoas param para pensar bem ali, aquela hora mesmo, sobre essas coisas que você perguntou. E isso é legal, porque quer dizer que elas não tinham pensado nisso antes e elas estão pensando agora e formando a opinião delas naquele exato momento que você está conversando com elas. Quando as perguntas vierem até você, responda com calma e com paciência. Tente não atacar o indivíduo, mas foca mais no problema do que na pessoa que está te perguntando. Se por acaso você descobrir que essa pessoa não tá nem aí pra você, não quer ouvir sobre esse assunto e ela tá simplesmente ignorando tudo que você tá dizendo, pula pra próxima. Não vale a pena perder muito tempo com uma pessoa que não tá disposta a ouvir. Mas é interessante que mesmo que ela discorde de tudo que você tá falando, que ela saia com uma impressão boa dessa conversa. Então sorria quando você tiver a oportunidade. Também nunca trate as perguntas como se elas fossem bobas ou óbvias. Isso vai fazer
parecer que você é um snob. Muitas vezes as pessoas fazem perguntas que pra gente é óbvio, mas pra pessoa é uma curiosidade genuína. Então é legal responder sempre como se fosse a primeira vez que você ouviu essa pergunta, como se ela não fosse óbvia de forma nenhuma. Tenta sempre manter o foco do assunto no problema real e não em coisas como um prédio em chamas, você salvaria um bebê ou um cachorro. É comum que as pessoas fiquem incomodadas com essas conversas e aí elas vão tentar desviar o assunto pra uma situação imaginária, tipo o mito da fazenda feliz. E elas vão te perguntar coisas como: bem, mas se a galinha tá sendo bem tratada, ela foi uma galinha resgatada, ela é acariciada todo dia e ela vai colocar o ovo de qualquer jeito, será que a gente não pode ir ali e pegar o ovo dela? Eu normalmente respondo algo como: essa situação é uma exceção. Os ovos que a gente compra no mercado não vêm desse tipo de galinha, eles vêm de galinhas que têm os seus bicos cortados quando elas estão com pouquíssimos dias de vida, vêm de galinhas que são mortas com menos de 2 anos de vida, quando na verdade elas podiam viver mais de 8. Aliás, você vai se deparar com algumas perguntas que se repetem bastante. Então, mantenha alguns dados na ponta da língua. Alguns que eu tenho comigo sempre são: você precisa de uma área 18 vezes maior para alimentar um onívoro do que para alimentar um vegano. Seja essa área usada para plantar a comida que o boi vai comer ou para criar o boi naquele pasto. A indústria da carne, leite e ovos é no mínimo a 3ª maior causadora do aquecimento global. Existem veganos, fisiculturistas, maratonistas e atletas de elite. E você não precisa de proteína animal para ganhar ou manter massa muscular. Se você por acaso não tiver uma resposta na hora que alguém te fizer uma pergunta, não se preocupe. Você fala que você não sabe essa informação naquele momento, mas você pega o contato da pessoa e manda pra ela depois. Uma coisa que é legal a gente ter em mente é que não existe argumento válido contra o veganismo. Eu vou dizer isso de novo porque isso é muito importante. Não existe argumento válido contra o veganismo. Então, qualquer que seja a pergunta ou questionamento que a pessoa te fizer, saiba que existe uma resposta pra isso. Se você não encontrar facilmente, me pergunta que eu posso te ajudar. Em relação às discussões aqui na internet, elas podem ser desanimadoras, porque tem muita gente insensível por aí. E atrás dos teclados e das telas, as pessoas costumam ser mais insensíveis ainda. Mas aqui a gente tem uma oportunidade muito boa de espalhar essa palavra. Não é à toa que eu escolhi essa como a minha principal plataforma de ativismo. Nas discussões de internet, muitas pessoas se sentem incomodadas e elas usam sarcasmo, ironia e piadas para tentar desmoralizar o movimento ou a pessoa que está apresentando algum dado, alguma informação, algum post vegano em alguma página. Eu tento sempre manter a conversa franca, focada no problema, sempre com seriedade, mas com paciência. Eu acho que ofender as pessoas raramente vai ajudar a causa. Eu já recebi mensagens agressivas que, quando eu respondi: poxa, mas você não se incomoda nem um pouco com a forma como eles tratam esses animais? Aí a pessoa baixou a guarda e a conversa fluiu a partir daí muito melhor. Na internet a gente também tem a oportunidade de consultar dados e enviar vídeos, documentários para as pessoas se informarem. Eu tenho certeza que eu não seria vegano hoje se não fosse pela internet. Os diversos documentários e vídeos que eu assisti me fizeram mudar radicalmente a forma como eu encarava esse problema. E de novo, se você se deparar com um troll ou um hater que só quer ofender e xingar e não quer abrir a discussão de forma nenhuma, ignora. Deixa essa pessoa aí e guarda sua paciência e sua energia para discutir com pessoas que estão interessadas em ouvir o que você tem a dizer. Gente, eu acho que eu já falei pra caramba. Eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que outras abordagens são mais interessantes, que são mais efetivas, valem mais a pena? Eu quero muito saber. Deixa aqui nos comentários e não se esquece de me encontrar nas outras social medias que sempre aparecem os links por algum lugar aqui no final, tá bom? Beijo.